Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, senhor presidente, nós aqui estamos já em fase de apreciação e votação do orçamento do Estado para 2017, depois de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, votando aqui em primeira a constitucionalidade do projeto. Eu não posso deixar de me expressar e já adiantando aqui meu voto contrário à tramitação desse projeto, porque entendo, inclusive, que deveria ser a manifestação da própria Comissão de Constituição e Justiça contrária à tramitação do mesmo. E vou dizer por quê. Nós aprovamos aqui na Casa, senhor presidente, em 2010, uma emenda à Constituição Estadual que diz que, a emenda constitucional número 54, durante o período de... Esse é o texto da emenda. Durante o período de 30 anos, ou até a eliminação do déficit habitacional, serão destinados anualmente recursos orçamentários ao Fundo de Habitação de Interesse Social do Estado de Mato Grosso do Sul, de no mínimo 1% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1º, a linha A, e inciso 2º, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos municípios. Quando nós aprovamos essa emenda constitucional aqui, senhor presidente, nós, em 2010, estávamos aqui depois de uma ampla discussão, porque emenda constitucional você aprova com muito mais dificuldade, você precisa de muito mais voto, portanto, muito mais convencimento, muito mais discussão para que seja aprovado. O sentido, a intenção era que nós garantíssemos, no mínimo, 1% da arrecadação do Estado para que fosse destinado ao Fundo de Habitação de Interesse Social, principalmente a produção de habitação para a população de baixa renda. Acontece que o orçamento de 2017, ele não vem com a previsão do 1%. Na verdade, aquilo que traz o orçamento é muito aquém do que 1% da receita corresponde, o que deveria trazer aos recursos destinados para a habitação em 2017. Em 2017, 1% com base na arrecadação de 2016 seriam R$ 83.158.884. O orçamento vem com a previsão para a habitação em 2017 de R$ 5.678.900. Ou seja, de 83 para 5. Nós estamos tendo aqui, na verdade, o governo está deixando de destinar, por uma obrigação constitucional, 77 milhões para habitação em 2017. Isso significa que com 5 milhões, na previsão, nós não vamos ter casa o ano que vem no nosso estado. Já não tivemos o ano passado aquilo tudo que foi alardeado como produção habitacional. E todos nós sabemos, e somos cobrados todos os dias, aonde que estão os recursos que devem ser destinados à produção habitacional no estado do Mato Grosso do Sul. O que nós estamos votando aqui, então, é um orçamento que não obedece um dispositivo constitucional. Então, eu não entendo aqui, senhor presidente, a própria manifestação favorável à tramitação do projeto da CCJ. A CCJ também não observou aquilo que o governo não observou? O Executivo mandou aqui, não está cumprindo uma determinação da Constituição. Não entendo como nós possamos votar sem fazer essa referência, sem fazer essa observação. Nós temos um déficit habitacional no nosso estado crescendo a cada ano. Com dados de 2014, são 86 mil famílias no nosso estado que não têm moradia. E nós estamos sinalizando votar esse orçamento dessa maneira, sinalizando para essas famílias que em 2017 também nós não vamos ter essas casas. Porque com 83 milhões você destina 5, com a alta dos preços, com a alta do custo do serviço, com o processo de licitação, com certeza não vai se cumprir nem 3, 4% da necessidade que tem o Estado, que é do atendimento das 86 mil famílias, isso no ano de 2017. Esse é o quadro que nós temos na área da habitação. Nós vamos ter um ano praticamente sem
nenhum tipo de investimento nessa área. Quando a Carta Maior do Estado, nós não estamos falando de uma lei ordinária, nós estamos falando de Constituição Estadual, manda que se reserve pelo menos 1%. E eu fiz um requerimento em tempo, antes do parecer da CCJ, protocolei, li no pequeno expediente, protocolei, fiz um requerimento ao Executivo para que o Executivo pudesse fazer essa adequação no orçamento antes de nós votarmos. O Executivo não fez. O Executivo não fez. O Executivo não se manifestou formalmente, nem informalmente, deputado Rinaldo, que é o líder do governo. O Executivo não se manifestou. Ou seja, o Executivo não está dando bola para aquilo que manda a Constituição. Não tem uma outra maneira de falar, de tocar nesse assunto, não tem uma outra maneira de qualificar essa questão, essa discussão. Pô, se nós temos um preceito constitucional que manda você aplicar 83 milhões, você manda o orçamento para cá, com a previsão de 5 milhões, a CCJ dá parecer favorável, e nós vamos votar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desconsiderando praticamente tudo aquilo que diz a própria Constituição. Se estamos desconsiderando a Constituição, quiçá das leis menores que a Constituição. Então, senhor presidente, não posso deixar de fazer esse registro. Não posso deixar de fazer esse apelo aos demais deputados. Por uma questão de bom senso, por uma questão de legalidade, por uma questão de justiça, por uma questão de constitucionalidade. Se é que nós temos a obrigação de zelar por aquilo que é constitucional, está aqui uma afronta à Constituição. Então, eu queria até fazer um apelo, se fosse o caso, de nós retirarmos de votação, que o projeto pudesse voltar ao Executivo, fazer a adequação que tem que ser feita, ser referendado pela CCJ, aí sim nós temos o orçamento de acordo com aquilo que manda a Constituição. Aí nós podemos nos manifestar, nós podemos votar. Votar essa matéria da forma como está é nós darmos uma chancela de ilegalidade, de inconstitucionalidade dentro do projeto de orçamento, que é uma das principais leis que nós votamos anualmente nessa casa. Então, estou fazendo essa ressalva. Estou fazendo a ressalva para alertar o povo desse estado, estou fazendo essa ressalva para alertar as pessoas que dependem de casa própria, estou fazendo esse alerta para alertar as pessoas, os empresários, os trabalhadores da área da construção civil, que nós não vamos ter investimentos praticamente o ano que vem na área da habitação. E lá atrás, quando nós propusemos a emenda e aprovamos ela nessa casa, nós fazíamos no sentido de proteger esse setor, de poder dar respostas para a demanda, para o déficit habitacional, para poder dar um alento para as famílias, dizer, olha, não dá para o Estado resolver do dia para a noite, mas nós temos uma previsão dentro da Constituição, esse era o nosso discurso lá em 2010, que daqui por diante nós vamos ter pelo menos 1%, vamos ter recursos assegurados para que possa haver produção habitacional. Nós estamos rasgando tudo isso. Nós estamos rasgando, inclusive, a emenda constitucional que foi aprovada por essa casa sobre esse argumento. Sobre esse argumento. Quando eu fiz o requerimento, eu pedi para o Executivo fazer o seguinte. Olha, eu poderia ter feito uma emenda, por exemplo, ao orçamento, retirando dinheiro de algum setor e fazendo cumprir a previsão da emenda constitucional. Fiz o requerimento porque entendi, senhor presidente, já terminando, fiz o requerimento porque entendi que cabia ao Executivo fazer esse remanejamento, dizer de onde que ele ia tirar para poder cumprir a previsão da emenda constitucional. E nem isso foi feito. E eu fico muito triste não ter uma manifestação formal do Executivo com relação a isso, né? Da Casa não ter se atentado, através da Comissão de Constituição e Justiça, a esse preceito constitucional e, principalmente, de ser votado nessas condições. Nós estamos rasgando a nossa Constituição no que diz respeito a essa emenda constitucional que foi promulgada com o intuito de poder garantir produção habitacional, principalmente para a família de baixa renda, o que não está acontecendo e que, se for votado dessa maneira, que for atropelado e tratorado dessa maneira, infelizmente, muito menos vai acontecer durante todo o ano de 2017. Muito obrigado, senhor presidente.